vídeo de hoje a gente vai falar do que? Do lançamento da semana, né? Esperado há meses, que é a série dos Anéis do Poder, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, que vem aí ser um prequel de tudo aquilo que a gente já conhece daquela trilogia original do Senhor dos Anéis, e depois veio a trilogia do Hobbit, mas enfim. Essa é uma história que acontece ali eras e eras, assim, milhares de anos antes daquela história que a gente já viu várias vezes, pelo menos eu vi várias vezes. E aí, o que a gente vai comentar agora o que a gente achou desses primeiros episódios, né? Começando pelo começo, como se deve. No primeiro episódio, vamos comentar aí, o que a gente encontrou, o que a gente viu aí nesse primeiro episódio. O primeiro episódio já é a voz narrativa, né? Da própria, a Galadriel. Maravilhosa! Assim, diga-se passagem que a gente conhece o mundo do Senhor dos Anéis através dos filmes, daquela primeira trilogia clássica, Sociedade, Duas Torres e O Retorno do Rei. Essa personagem que já é icônica e ela aparece poucas vezes. Logo do início, ela tem uma frase, já começa que eu adorei, que ela já fala assim, nada é mal no começo. Enfim, e aí ela vai começando a contar como que chegou, como que a escuridão chegou, né? Essa cena de abertura, a frase dela é tipo assim, houve um tempo que o mundo era jovem, né? E o alvorecer nem existia. E mesmo assim havia luz. Eu achei interessante porque é um contraponto que ali, assim, o alvorecer provavelmente é o início da primeira era. Pelo menos que passa nesse primeiro episódio. O que te pega já é aquela visão que foi proposta pelo Peter Jackson na primeira trilogia, sabe? Aquela grande jornada, né? Um mundo místico, mágico. E realmente, se você percebe que eles valorizaram bastante a questão da ambientação, né? Por exemplo, essa cena inicial, onde tá a Galadriel ali, com a voz narrativa, falando sobre a era do antes alvorecer e tal, né? Que, tipo, eles nem conheciam a morte, né? Não havia um termo para isso. Aí aparece a cidade de Valinor, que assim, é semelhante àquela de Valfenda, sabe? Pelo menos no estilo de arquitetura e tudo mais. Sim. E eu me amarrei nessa pegada. Foi uma coisa que eu comentei com você antes, né? Que assim, você vê a essência do Senhor dos Anéis tá ali. Exato. Você consegue ver isso, você consegue sentir isso, porque talvez isso tenha sido um grande medo, né, da gente depois de tanto tempo. E aí vem nesse primeiro momento. Eu tô conseguindo enxergar, sabe? Foi um retorno à Terra-média. Eu digo exatamente mesmo. É aquilo que eu falei, a ambientação tá muito boa, o elenco tá muito bom. E a história, a maneira que foi contada foi bem legal, né? Porque, assim, conta ali o princípio da jornada dos elfos, né? Depois que o Morgoth acaba roubando a luz ali de Valinor, eles iniciam uma empreitada, né? Pra lutar contra esse mal, né? Aí eles saem de Valinor, atravessam o mar e chegam até a Terra-média, onde tem aquela grande guerra contra o Morgoth e seu exército, né? De orc. Aí, enfim. E é uma guerra que dura séculos, né? Séculos. Dura muito tempo. Aí eles até falam que a Terra-média ficou em ruínas, né? Perfeito. E ali, assim, tem uma cena inicial interessante que, quando chega nessa batalha, eu recordo, assim, pelo que eu aprendi um pouco, assim, da história do Senhor dos Anéis através dos games que eu joguei, que o Morgoth foi o criador ali do Balrog, por exemplo, aquele que lutou contra o Gandalf, sabe? Aquela criatura icônica do Senhor dos Anéis, quando ele fala, não vai passar. Sim. Aí, essa cena de batalha inicial, você vê ali os elfos lutando contra os orcs, e você vê dragões e essas criaturas, né? Que foram todos criados por Morgoth. Aí, pra mim, foi muito boa essa cena, porque, já criei aquela identidade com a história que foi narrada com o jogo, né? Como a gente disse, nós conhecemos o mundo dos Seus Anéis através daquela primeira trilogia, mas todas essas eras antecessoras a gente simplesmente desconhece. E a gente tem noção que houve as eras anteriores e tem alguns fragmentos de memória que são narrados durante a trilogia, né, que falam sobre esse momento. Aí agora a gente viu nessa abertura ali com a Galadriel e com o exército ali dos elfos que realmente se passou, né? Essa grande luta com o Morgoth. Enfim, eu achei interessante a cena que após centenas de anos, né, de batalha, aparece a Galadriel no campo de batalha, cometendo meio que os capacetes. Os elfos reconhecem uma nova palavra, né, que é a morte. Exato. Depois que eles derrotam, né, o Morgoth, a questão é que os orcs fogem, só que eles não somem simplesmente, né? Eles acabam sendo liderados, uma espécie de
substituto, né? Que é o que a gente já conhece, né? Graças à trilogia original, que é o Sauron, né? Sim, né? O irmão da Galadriel vai em busca de Sauron, né? Existe aquela possibilidade da Grande Guerra ainda, né? Sauron é meio que servo de Morgoth, e ele tem aquela pretensão ainda de corromper a Terra-média, né? Através dos orcs e etc. Aí, enfim, em busca de se auto-precaver, né, de uma outra guerra, né? O irmão da Galadriel Ele vai atrás do Sauron para destruí-lo, só que ele acaba sendo morto. E o Sauron ainda deixa nele a marca dele, né? Aí ela até, nessa cena, que tá o corpo, né, do irmão da Galadriel, assim, tipo, em cima de uma pedra, e ela chega pra aproxima e ela vê a marca e ela fala assim, naquele momento a gente não sabia o que significava aquele símbolo, né? Até aquele momento, nem todos os grandes conhecedores, né, dos elfos sábios, eles também não tinham conhecimento do que significava aquele símbolo. Mas naquele momento ela tomou a espada do irmão e resolveu que ela assumiria a missão, né, de destruir o Sauron e evitar novamente que a escuridão tomasse conta da Terra-média. Após essa cena já é uma cena de busca, né, onde a Galadriel está seguindo a jornada ali junto com a tropa, indo mais para o norte, subindo aquela costa gelada. É interessante a gente ressaltar aqui que tudo isso acontece assim em centenas de anos, mas os elfos é como se estivesse passando assim alguns meses, né? São centenas de anos para os humanos e para outros seres, mas para os elfos parece que pouco tempo, parece que se passa pouco tempo. Mas assim, já se passaram centenas de anos da grande batalha, né, que foi na Primeira Era. E até mesmo entre os elfos é uma mística que ainda existe aquele mal, né? Para ele, infelizmente, o Sauron, tanto quanto os orcs, desapareceram. Sim. Mas a Galadriel tem a certeza, né, que o mal está se reunindo, né, e obtendo força. Até que eles chegam nessa cena inicial encontrar uma espécie de fortaleza, né? Onde, após a queda de Morgoth, onde foi um local de reunião ali dos orcs. Chegando lá, ela encontra novamente uma fonte de uma magia e... Ela vê ali que os orcs, eles estavam também usando magia negra antiga, né? Para se fortalecer. E para ela, isso ali é sinal de que, mais do que nunca, o Sauron e os orcs estão sim por perto. Eles só estão à espreita, eles estão esperando o momento certo que as pessoas desacreditem, que ninguém mais perceba a aproximação deles, mas eles estão ali, estão só esperando o momento de atacar, né? Nessa cena, em determinado momento, um dos elfos, né, dos elfos da sua tropa, encontra uma criatura, né, ali que os ataca, né? Assim, nenhum conseguiu bater de frente com a criatura, mas a Galadriel vem correndo, tipo uma Mulher Maravilha, e ela simplesmente acaba com ele, assim, em 2 tempos, né? Mas o interessante ali é que, após essa derrota ali do Troll, a patrulha, né, que acompanha a Galadriel, resolve deixar as suas espadas e retornar, né? Sim. Aí meio eles resolvem não acompanhá-la, né? Porque ela deixou claro que ela ia continuar seguindo, mas eles querem voltar para casa, eles não acreditam mais na existência do Sauron dos orcs e eles resolvem desistir de segui-la, né? Aí após essa cena, mostra aqueles 2 viajantes andando ali numa região que até é citado o nome, que agora não me recordo. Aí eles falam do Pés Peludos. Aí aparecem ali os ancestrais ali dos Hobbits. Exatamente. Que eram justamente bem diferente do que a gente viu na trilogia original, porque eles se fixavam em determinados locais e nesse momento, nesses seus antepassados, eles eram bem nômades mesmo, né? E eles faziam suas casas em buraco, ficavam por temporadas em termos de locais, eles não tinham ainda uma região fixa, né? Essa cena eu achei legal, cara. A gente lembra do Frodo, lembra dos outros, né? Exato, traz aquela nostalgia que a gente vivenciou na primeira trilogia. E aí depois... a gente já volta pra esse momento dos elfos, né? Porque como a tropa não seguiu com a Galadriel, ela teve que voltar com eles. E totalmente descontente com isso, né? A gente tem o encontro dela com o Elrond, né? Engraçado que o Elrond ali tem nada a ver com o Elrond da trilogia. Mas ali ele ainda era novinho. Há séculos e séculos, bem mais novo. Alguns milhares de anos. Mas enfim, e ele tenta convencê-la, né, a deixar a luta. E
enquanto que ela quer falar com o Alto Rei Elfo pra dar outra tropa pra ela, porque ela quer continuar seguindo. Mas ele deixa claro pra ela que ela tem que ficar muito satisfeita porque ela vai receber uma espécie de prêmio, né? Só que é uma benesse do rei e ela não deve fazer nada que venha contrariá-lo, né? Porque ela já não tá muito bem assim na fita, né? Exato. Aí depois essa cena já solta meio que pra cena, acho que é Aaron, que não tá visitando sim, meio que um vilarejo humano. Aí é interessante, eu preciso falar desse ponto aqui. Por quê? Porque o Arons é um elfo negro. E antes da série ser lançada, e quando apareceram alguns trailers, né, mostrando trechinhos e tudo, eu lembro que isso virou meio que um buchicho assim na internet, porque algumas pessoas, né, resolveram hatear o negócio, porque, nossa, um elfo negro, gente, eu nunca vi um elfo negro. Aí, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, gente, prestem bem atenção. Sabe por que a gente não tinha visto até o momento um elfo negro? Muita atenção nesse momento, porque elfos não existem. Logo, o autor pode colocar a cor de pele que quiser neles, ok? Então, gente, vamos parar de fazer hate por conta de besteira? Faça-me um favor, porque aqui o importante é a história, é a essência. Aí é uma cena onde esse Arond, né, parece que ele é uma espécie de cavaleiro que faz a guarda ali, né, do povo dos homens. Aí ele tá tipo como um vigilante da ordem, né, e vai até o bar e ouve um rumor, né, sobre envenenamento. Aí o bartender até explica a ele, né, que na verdade não foi propriamente um envenenamento em si, mas da plantação, né, de um fazendeiro e tudo mais. Aí, enfim, ele recebe essa informação, depois se encontra com aquela mulher, né, que é uma curandeira, que aparentemente os dois têm algum tipo de relacionamento. Na verdade, ali dá pra ver que rola um flerte, né? Rola ali um interesse, né? Só que não se assumem, porque os elfos a gente também já viu, né? Lá na trilogia original, que eles são muito, assim, voltados para sua raça, né? Eles não consideram muito contato, proximidade com outras raças. E também, os elfos nesse momento aqui, eles não estão sendo muito bem vistos, né? Porque, como você falou, eles estão atuando como vigilantes, como espécie de policiais, desde que a Grande Guerra começou, né? Então isso não é muito bem visto pelos humanos. E aí essa proximidade também não é bem vista por nenhum dos dois lados. E acho que é por isso que eles mantêm esse distanciamento. Nesse momento a gente vai começar a ver isso aí já bem no finalzinho, né, do primeiro episódio, a gente vai começar a ver que realmente a guerra não acabou, né? As coisas não são tão simples assim. Porque o Arond, né, juntamente, ele vai se despedir da curandeira, mas daí chega o senhor com uma vaca, né, pedindo pra ela cuidar, e essa vaca tá muito estranha, ele falou que ela parece estar envenenada, e aí o Arond toca nas tetas da vaca e ao invés de sair leite, sai um líquido escuro, né, e ele fala de onde, a região onde a vaca deveria estar pastando, e o Arond e a curandeira vão pra lá, e quando chegam lá, é um vilarejo próximo, né, mas que tá totalmente destruído, né, queimado, tem um buraco que foi cavado, criou um túnel, e aí eles percebem que, né, principalmente o Arond percebe que tem alguma coisa muito errada ali. E nesse momento também a gente percebe que lá voltando para Vale, no barco, a Galadriel, ela tem aquela sensação, né? Ela já percebe ali, ela tem uma sensação de que as coisas não estão bem, que ela não deve voltar para Valinor, que ela tem que voltar para a Terra-média, porque o trabalho dela ainda não terminou. E aí é o que ela faz, né? Ela abandona o barco, ela pula na água e deixa que os outros sigam adiante. Perfeito. Essa cena é tipo um dueto, porque você vê ali a Galadriel indo pro Valinor e em contrapartida você vê o cometa traçando a Terra-média. E é tudo muito junto, assim, porque outra coisa interessante é que essa curandeira, né, que é próxima do Arond, ela tem um filho, e o filho dela encontrou uma espécie de adaga que parece ser dos exércitos de Sauron, né? E ele guarda essa adaga. Então, parece que tudo meio que tá ocorrendo ao mesmo tempo, né? De repente, o Arond encontra, né, esse vilarejo em chamas, encontra esse túnel, a Galadriel abandona o barco porque ela sente que o mal ainda está presente na Terra-média, ela resolve voltar. E como você falou, de repente cruza o céu
uma espécie de cometa, né? Que cai num determinado ponto e uma das meninas, das pequenas, né? Dos pés peludos, encontra justamente o quê? Um ser, né? Parece ser um gigante, eles chamam de gigante, caído ali justamente onde aquele meteoro caiu. Perfeito. Esse é o final do primeiro episódio. Eu creio que aquele ser ali deve ser o Gandalf, sem dúvida nenhuma. No segundo episódio fica bem mais nítido. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? A gente tem o rei elfo chamando o Elrond, né? Para trabalhar junto com o ferreiro, né? O principal, o mais famoso ferreiro dos elfos, para um projeto que a princípio a gente não sabe do que é. E aí eles vão para a cidade de Régio e lá o ferreiro conta para ele. Na verdade eles chamam de ferreiro, mas eu acho que tá mais para arquiteto, engenheiro, algo assim, né? E aí ele conta para ele qual que é a sua construção que ele quer fazer. Ele quer construir uma torre com a forja mais poderosa, maior e mais poderosa forja, para poder construir coisas maravilhosas na Terra-média. Mas aí é que eu acho que nessa forja aí é que vão ser forjados aqueles anéis, né? Os tais anéis de poder. Maria. Aí tem esse grande projeto de fazer a forja e o Elrond sugere ao Celebrimbor que seria interessante uma parceria, né? E no mundo ali... Com outras raças, né? Não, e aí justamente ele indica, né? Na mesma hora que ele falou isso, que ele falou, por que a gente não faz parceria com outras raças, né? E ele pergunta, o que você sugere? Até onde a gente vai? Na mesma hora, assim, na minha mente já veio os anões. Interessante que ele chega lá para visitar os anões e ele ia visitar especificamente o Durin, né? Que é o rei dos ali, anões. no caso, ele ainda era o príncipe, né? O Durin ainda era príncipe nesse período. Aí ia fazer aquele pedido de amizade, né? Mas chega lá, toma uma porta fechada na cara. Toma com a cara na porta e ficou tão sem graça. Achei mais engraçado, né? Aí ele, exige uma tradição dos anões, né? Que é um duelo, né? Uma competição ali pra ver quem quebra rochas, pra ver se ele conseguiria ter uma audiência ali com o Durin. E quem sabe conseguir fazer essa aliança aí entre os anões e os elfos pra botar esse projeto do Celebrimbor em ativa. Aí, enfim, contrapartida disso, né? Enquanto tá o Elrond lá quebrando rocha, você tem a Galadriel, que tá, no nado cal, atravessando oceanos pra chegar na Terra. Sofrendo, coitada. Aí, engraçado que ela encontra uns náufragos ali. Mas aí você vê que ela prontamente esconde as orelhas, né? Esses náufragos, assim, fora o fato de seres humanos, eles contam, né? Que eles estão fugindo da terra que foi queimada. Provavelmente é aquela terra onde tá indo o Aragorn. Aí eles até acrescentam uma informação a mais que foi queimada pelos orcs, né? E realimenta a certeza da Galadriel que o mal estava sendo ressuscitado novamente lá na Terra-média, né? Que Sauron estava ganhando forças, juntando os orcs, enfim. Mas aí acontece uma sequência de catástrofes ali, né? Ela sobe lá aquela porta do Titanic, né? Onde a Rose sobreviveu. Só que prontamente os náufragos ali empurram ela para fora do mar e depois chega aquela criatura mitológica destruída. Enfim. Por fim, só sobra a Galadriel e um dos humanos, né? Que tava nessa jangada, assim, a jangada doida, enfim. E eles seguem adiante, né? E ali eu acho interessante que ele conta pra ela, né, que os orcs realmente voltaram. Ele tem a consciência disso, que ele estava fugindo da terra e eles invadiram. E aí, mais do que nunca, ela percebe que ela estava certa o tempo inteiro, né? Que ela tem que voltar de qualquer jeito. Ela fala pra ele, você me leva lá. Você vai ter que me levar porque eu preciso derrotar eles, né? E ali eu já sinto, assim, nascer uma aliança. Você viu que ele tem no pescoço, ele tá com um símbolo, né? Um cordão com alguma coisa no pescoço, tipo não sei, assim, parece um brasão, alguma coisa. E ele não fala pra ela o que é, mas é provável que ele seja, assim, meio que da realeza, né? Como você falou, a gente viu aqui os anões no segundo episódio, a presença dos anões. A gente vai começar a ver os orcs também começando a aparecer nesse segundo episódio, né? E essa pequena aliança que tá começando a se formar entre o humano e a Galadriel, né? Indicando que posteriormente essa aliança pode se estender a outros povos, né? E uma coisa interessante aqui que a gente falou agora dos anões enfim, rola toda essa questão, né,
Elrond tá lá quebrando pedras e tal. E aí, na verdade, por que ele tá participando desse desafio? Porque o Durin tá falando que se ele perder, ele vai embora e nunca mais vai aparecer ali. Na verdade, eles já são amigos há muito tempo, né? Mas o Durin tava muito chateado porque o Elrond sumiu, né? Não apareceu mais, o Durin casou e teve filhos e nada do Elrond aparecer. Então ele tá magoado. E, enfim, a gente vê que já havia uma amizade aí entre povos, né? E ele aproveita a oportunidade, se desculpa, conhece a família do Durin, e aí ele propõe ao Durin a questão da construção, né? Da forja, da torre, e o Durin vai falar com o pai dele, que é o rei dos anões. E aí a gente vê o ponto. O pai do Durin e ele começam a conversar sobre assim, o que ele está fazendo aqui. Ele deve saber do que está acontecendo. Ele deve saber do segredo. E mostra que eles têm um segredo. Tem alguma coisa ali, né, que eles estão escondendo e que possivelmente eles vão se aproveitar, né? Sem dúvida nenhuma, era submarino. E eles vão tentar se aproveitar, né, dessa proximidade. Mas outro ponto que é interessante é que aquela espécie de adaga que o garoto encontrou lá no primeiro episódio, nesse momento ele pega essa adaga de novo. Ele havia sido ferido por um orc, né? E de repente ele pega essa espécie de adaga e aí a gente percebe que do ferimento, sangue começa a correr em direção à adaga. E ela encosta na adaga e ela acende, né? A gente vê ali a influência do Sauron, né? O Sauron tá mais perto que nunca. E aquela adaga é exatamente a marca do Sauron. Exatamente. E esses humanos estão indo pra onde? Justamente para encontrar os elfos, né? O local onde eles estão indo pra lá, justamente com medo da aproximação e pra avisar, né, da aproximação dos orcs, que os orcs realmente estão voltando. E o coitadinho do nosso Arond foi pego, né? Ao que tudo indica, foi pego lá. Espero que não seja o fim dele, mas enfim, eu ainda quero ver a participação dele aí. Porque eu já tava imaginando ele e a Galadriel se entrando e os dois no campo de batalhas. Eu já tava imaginando toda essa cena na minha cabeça. Então ele não pode morrer agora, logo no iniciozinho. Tá muito cedo pra isso. Tolkien não é George Martin, não. Mas aí a gente tem que lembrar que quem tá escrevendo isso não é Tolkien, assim, diretamente, né? Isso é baseado nas obras. Mas enfim, a minha avaliação desses episódios iniciais é muito boa. Eu acho, assim, que cumpriu o que prometeu, sabe? Eu acho que toda a expectativa que a gente tava criando em cima, né, de será que vai ser uma coisa tão boa quanto os antigos? Porque o meu receio também era esse, né? Eles gastaram milhares de dólares, não só para produzir cada um desses episódios, mas também é interessante salientar isso aqui, que a Amazon Prime pagou muito, gente, mas muito dinheiro para a família, né, para o espólio do Tolkien, porque uma coisa que todo mundo sabe é que depois que adaptaram Senhor dos Anéis e Hobbit, a família, né, os herdeiros de Tolkien resolveram proibir qualquer outra adaptação, ou seja, todo mundo esperava que Silmarillion fosse adaptado e não foi permitido, né? E aí, nesse momento, o que eles fizeram? Eles conseguiram a autorização da família, claro, pagando. Eu não lembro ao certo, vi alguma matéria, mas foi algo assim, milhões, tá? Foi coisa assim, de casa de milhões, muitos milhões, que eles pagaram pro espólio do Tolkien, né? Ou seja, pros herdeiros dele, para poder não usar a obra diretamente, mas, né, todo o universo que foi criado, fazer uso desse universo. Então, assim, eu acho que o medo de todo mundo era que não fizessem valer, né? Que as coisas que não ficasse tão bom quanto. Eu até cheguei a comentar uma vez com você isso, né? Eu falei, nossa, eu acho inadmissível que eles façam menos do que a trilogia original, que tem aí, já tem uns 10 anos ou mais. Então, assim, foi perfeito. Então, eu acho inadmissível que eles façam menos que aquilo. Não tem como. E aparentemente eles estão conseguindo, assim, eles estão cumprindo, né, com as expectativas da gente. Sim, só tem a culpa. Por enquanto, 10 por 10. Vamos continuar vendo para ver no que dá. Por enquanto, eu avalio como 10. Eu também.